Oi pessoal, eu sou a professora Raquel Julian, professora de Física Geral e Eletromagnetismo, e eu quero mostrar para vocês como resolver um problema simples de circuitos quando a gente tem diversas correntes e a gente quer descobrir, por exemplo, o valor da corrente em cada ramo do circuito e a potência fornecida e dissipada por ele. Então, esse exemplo de circuito é bastante simples, mas ele nos ajuda nessa situação. Vejam que a gente tem 3 baterias. Aqui a gente tem duas delas com o mesmo valor de força eletromotriz. E nós temos vários resistores. Aqui R1 tem o valor de 1 ohm e R2 tem o valor de 2 ohms. Então, nós vamos, primeiro de tudo, a gente vai ter que definir um valor, um sentido e um nome para as correntes que nós vamos ter no circuito. Então, isso vai ser, é completamente arbitrário e a gente pode usar o sentido que nós quisermos, tá? Eu vou escolher um sentido qualquer aqui por conveniência, mas se eu escolhesse ao contrário, funcionaria igualmente e eu encontraria a resposta certa também, tá? Então, veja, eu vou supor que aqui nessa parte do circuito eu tenho a corrente I1, certo? Ela está subindo, ok? E aqui nessa outra parte do circuito eu vou dizer que eu tenho uma corrente I2 que também está subindo, tá? Então essa é a I2, essa aqui é a I1 e aqui eu vou dizer que eu tenho uma I3 nessa parte, só que ó, veja bem, se I1 está subindo aqui, vai chegar aqui, I2 também está subindo, ela vai chegar aqui. Obrigatoriamente o meu I3 tem que estar para a esquerda, tá? Não posso ter um sumidouro de corrente. Então, eu vou dizer que aqui eu tenho o meu I3, tá? Então, dessa forma, eu posso agora definir qual é a polaridade dos meus resistores. Por quê? O resistor, ele resiste à passagem de corrente, certo? Então, se a minha corrente I3 está nesse sentido, significa que as cargas positivas vão se acumular nesse lado aqui, ó. E aí vai ficar negativo aqui. Então, isso porque eu defini a corrente nesse sentido, tá? Então, a polaridade do resistor varia conforme o sentido da corrente que eu escolhi, ok? Então, o resistor R1 está nesse sentido, aqui a corrente está vindo para cá, então aqui ó, tem positivo e negativo. Aqui, mesma coisa, ó, eu tenho a corrente positiva para cima, né? Então, o positivo está aqui, negativo aqui. Aqui eu defini a corrente nesse sentido, então, ó, o positivo está aqui, negativo aqui. E aqui, ó, positivo, negativo. Por quê? Porque eu defini a corrente para cima, então ela está vindo para cá, ou seja, ela vai ser represada nessa parte aqui. Ok, dessa forma, eu posso agora definir, então, a diferença de potencial ao longo de caminhos fechados nesse circuito. Eu preciso de 3 equações, porque eu tenho 3 incógnitas. Ó, eu tenho 1, 2, 3 correntes. Então, eu tenho que ter 3 equações. A primeira equação é a da continuidade da corrente. Ou seja, tudo que chega num ponto tem que sair daquele ponto. Vou pegar esse nó aqui como exemplo. Ó, eu tenho aqui a corrente I1 chegando, a corrente I2 chegando e eu tenho a corrente I3 saindo. Então, eu posso dizer que I1 mais I2 tem que ser igual a I3, tá? Essa é a minha primeira equação. A segunda equação que eu vou escrever aqui do lado vai ser a equação que a soma da diferença de potencial ao longo de um caminho fechado é igual a zero, que vem dessa definição aqui, ó, a integral do caminho fechado do produto escalar de E com o caminho, tá? Isso aqui é igual a zero, tá? Então, isso daqui, ó, é diferença de potencial, ou seja, meu ΔV ao longo de todo esse caminho tem que ser zero. Vamos pegar um caminho qualquer aqui, ó. Eu vou começar nesse ponto, e aqui a direção com que eu me desloco é importante para essa diferença de potencial, tá? Então, eu vou escolher um sentido aqui, ó, horário, para fazer esse caminho. Então, vou começar daqui. Passei pela bateria. Essa bateria, então, eu estou passando no sentido positivo dela, ó, de menos para o mais. Então, eu vou somar essa diferença potencial. Vou botar aqui, ó, E1. Aí eu chego aqui, eu também vou do menos para o mais, ó. Eu estou no sentido contrário à corrente, então eu estou do menos para o mais, é como do menos para o mais da bateria. Ou seja, eu vou também somar essa diferença de potencial do resistor R1, que é nada mais, nada menos do que a corrente que passa por ali, que é o I3, vezes a resistência R1, tá? Isso é um 1, ok?
Agora eu vou descer aqui, veja, agora eu estou do menos para o mais de novo, então eu estou no sentido positivo, e aí é o R2, então eu vou somar meu I2 vezes o R2. Quando eu chego na bateria agora, ó, eu vou passar do mais para o menos, então eu estou ao contrário, o sentido da minha bateria está invertido, eu tenho que subtrair o valor da bateria 2. Aí aqui embaixo eu vou do menos para o mais de novo, então eu vou somar o meu R1 vezes o I3 de novo. Então é I3. Só como eu tenho já ele aqui, ó, eu tenho ele igualzinho aqui, eu vou só colocar um 2 aqui na frente, tá bem? Porque é a mesma coisa, né? É 2 vezes o valor R1 e 3. Beleza. Isso tem que ser igual a 0. Ótimo. Eu posso substituir esses valores pelos valores do problema. Então, o meu E1 é igual a 6 volts, o I3 eu não sei ainda, e o R1 é igual a 1. Então, eu tenho mais 2 I3, mais 2 I2, menos o E2, que é 12, igual a 0. Tá. Então, aqui está uma das equações. A gente precisa de mais uma, porque nós temos 3 incógnitas, né? Então, para ter a terceira equação, eu vou ter que me deslocar aqui para essa parte, porque eu preciso também da corrente I1 no problema, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer um caminho aqui, ó. Vou começar nesse cantinho e vou me deslocar no sentido anti-horário, fazer essa volta, tá? Então, ao passar aqui, ó, do mais para o menos, agora eu estou ao contrário da polaridade do meu resistor. Então, eu vou ter que subtrair a diferença potencial do resistor, que é agora a corrente I1 vezes R1. Ok? Aí eu passo pela bateria no sentido positivo dela, então eu vou somar o meu E2. Agora eu vou dar do mais para o menos, de novo eu estou ao contrário, então eu vou subtrair meu I1, R1 de novo. Aqui, ó, eu tinha a mesma coisa, eu posso escrever 2 vezes, né? E é menos também, então menos 2 vezes aqui. E aqui, ó, vou descer. Então eu tenho, agora eu tô ao contrário, eu tô no sentido do menos para o mais, eu tô no sentido correto da polaridade. Eu vou somar a minha contribuição dessa diferença de potencial, que vai ser mais, ó, I2, R2. Isso é um 2, tá? Ok. Agora, passando pela bateria de novo no sentido contrário dela, vou subtrair o meu E2 aqui. E eu cheguei, então, no meu ponto de partida. Isso é igual a 0. Ok. Então, vamos substituindo os valores que a gente já conhece. Eu tenho aqui I1 e R1 é 1, né? Então, eu tenho menos 2 I1 mais 12 mais esse I2. Eu não sei quanto é o I2, mas eu sei o R2 é 2, né? Então, mais 2. Opa! 2 e 2. Ai, que letra feia. Aqui. E isso menos o E2, que é 12. Igual a 0. Então, aqui eu tenho 12 e 12, eu vou cancelar, cancelo aqui. Eu tenho já fica bem fácil de descobrir aqui, ó. Eu já vou isolar essa parte e vou dizer que menos 2 e 1 tem que ser igual vou passar esse I2 aqui para o outro lado do igual, então você vai ficar menos, né, porque era mais, menos 2 e 2. Olha só que barbada. Eu vou cortar esse 2 com esse 2, eu sei o menos também, eu corto aqui. Eu sei que I1 tem que ser igual a I2. Pronto, eu já tenho uma das respostas, tá? Então, se I1 é igual a I2, agora eu venho para cá, eu tenho que o I2 está aqui, mas eu não quero ele em função de I1, tá? Eu posso escrever tudo em função de I2, né? Porque eu tenho, ó, o I1 está em função de I2. Eu posso escrever o I3 em função de I2. Então, eu vou isolar o meu I3 agora. Eu vou colocar o I3 para o outro lado do igual. Ou melhor, eu passo... Não, pode ser. Eu passo todos os outros para o outro lado, que daí fica o I3 positivo. Então, 6 com menos 12 dá menos 6. E o menos vai passar para o outro lado, então vai dar 6, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. I3 vai ser igual. Aí eu passo para o outro lado, vai dar 6. Então, esse aqui já foi.
esse aqui já foi. Esse 2 aqui ainda vai ter que dividir aqui, né? Então vai ser 6 o menos 2 e 2. E isso vai ser tudo dividido por 2. Tá certo? Sim, né? Então, ó, 2 e 3. Então, eu tenho... o I2 passou para o outro lado, ficou negativo, tá aqui. O 2 do I3 está dividindo aqui, então tá tudo bem. Então agora eu tenho tudo escrito em função de I2, ó, eu tenho I1 igual a I2, I3 igual a alguma coisa vezes I2, eu posso até cortar isso aqui, ó. Em vez desse 2 aqui, eu posso escrever 3 aqui, certo? Então o meu I3 vai ficar 3 menos I2. Ok. Agora eu venho para cá. Então, I1, eu vou escrever em função de tudo em função de I2. Ó. I1 é igual a I2. Então, eu vou botar aqui, ó, I2. Agora, o I2 é I2, né? I1 mais I1, desculpa, I2 mais I2 vai ser igual ao I3, que é isso daqui, que é igual a 3 vezes 3 menos I2. Então, agora, olha só, I2 mais I2 é 2 I2, e o I2 aqui desse lado vai passar para o outro, vai ser mais também, então eu tenho que 3 I2 tem que ser igual a 3. Isso quer dizer que I2 é igual a 1, certo? I2 é igual a 1 ampere. Então, se I2 é igual a 1 ampere, eu sei que I3, então meu I3 vai ser igual a 3 menos o I2, que é 1, 3 menos 1, que é igual a 2 ampere, certo? E o I1 vai ser igual a 1 ampere também, certo? Então, I1, 1 ampere. Dessa forma, eu sei quais são as três correntes. Eu tenho que I1 é igual a 1 ampere, I2 é 1 ampere também, e I3 é 2 amperes. Eu encontrei todos os valores positivos. Isso significa que o meu primeiro chute de direção das correntes está correto. E se eu tivesse encontrado qualquer uma dessas correntes negativas, o valor não estaria errado, ele só indicaria que o sentido que eu assumi inicialmente é o contrário daquilo que eu disse, tá? Então, se eu disse que era para cima, se é negativo, significa que é para baixo, tá? A ideia é bem simples. Essa é a primeira parte do problema, a gente já sabe a intensidade e o sentido das correntes, tá? Agora falta, então, a gente descobrir qual é a potência fornecida e qual é a potência dissipada no circuito. Então, vamos ver, quem é que fornece potência para esse circuito? Quem é que fornece energia? São as baterias, mas somente aquelas que estão no sentido positivo da corrente, ou seja, no sentido correto da corrente. Porque se alguma corrente está entrando na bateria ao invés de sair, essa bateria vai estar consumindo energia e não dissipando, não dando energia para o circuito. Então veja, aqui ó, essa corrente I1, como tudo que eu encontrei é positivo, são os sentidos que eu escolhi os corretos, né? Essa aqui ó, tá no sentido correto, ok? Essa bateria tá dando energia para o circuito. Essa daqui também tá dando energia para o circuito, né? Só que essa daqui, ó, eu botei a corrente para baixo, entrando na bateria. Então significa que essa bateria está consumindo energia do meu circuito, tá? Então vamos ver quem é que fornece energia. Então, fornece, tá? Quem fornece energia? As baterias E2, as duas aqui, certo? Então, quem fornece energia? Qual é a potência, né? A potência fornecida vai ser igual, nas baterias, a potência é igual à força eletromotriz da bateria vezes a corrente que passa por ela, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a força eletromotriz é o E2 aqui, né? E esse E2 e a corrente aqui é I1. Essa corrente I1, ó, é 1 ampere, tá? Então, é só o valor da minha diferença de potencial da bateria, ou da força eletromotriz. E eu tenho que somar isso com aquela outra que também fornece energia, que é o E2 vezes o I2. O I2 aqui, o I2 também é 1 ampere.
certo? E o meu E2 também é 12 volts. Então eu tenho, na verdade, aqui, meu outro E2 aqui, vezes I2. Isso daqui, ó, vai ser igual a 12 vezes 1, mais 12 vezes 1 de novo, que isso aqui dá 24 watts, tá? Então essa é a potência fornecida pelas baterias. Qual é a potência dissipada no circuito, tá? Deixa eu só passar para baixo um pouquinho aqui. A potência dissipada no circuito é toda a potência dissipada pelas baterias que consomem energia e pelos resistores, tá? Então vamos começar pela bateria. Então deixa eu botar aqui, ó. Perdão. Potência dissipada. Essa potência dissipada vai ser de todos os resistores. Então vamos somar aqui, ó. A gente tem a potência dissipada nos resistores vai ser igual a... Eu posso até juntar esses resistores que estão em série aqui, que fica mais fácil, né? Então eu tenho, ó, R1 vezes I1. Eu tenho esse I1 aqui é 1, né? 1 ampere. Então é R vezes I ao quadrado. Então R1, então vai ser 1, mais o R1 de novo, vai ser 2, tá? Então 1 mais 1 dá 2, vezes 1 ao quadrado, então é 1 também. Então eu fico com a potência, vai ser aqui, ó, 1 mais 1, que é 2 vezes 1, então é 2. Aqui eu tenho, de novo, a mesma coisa, porque eu tenho I3. Ah, não, I3 aqui é igual a 2. Então, peraí. Eu tenho esse aqui, esse daqui, ó. Eu tenho R2 é igual a 2. Só que o I2 é igual a 1. Então, é R I ao quadrado. É 2 vezes a corrente. Então, a corrente 1 ao quadrado. Então, 2 vezes... É só 2. 2 vezes 1. Então, isso mais 2. Ok. Então, esse aqui já foi, esse e esse já foi. Agora, esse daqui, ó, eu tenho R1, que é 1, mais 1, que dá 2. São 2 ohms aqui, com uma corrente I3, que é igual a 2 amperes, tá? Então, eu tenho a resistência total aqui, dá 2 ohms, vezes a corrente de 2 ampere ao quadrado. 2 vezes 2 é 4, certo? Então eu tenho, ó, 2 vezes 4. 2 vezes 4, a 8. E mais a potência dessa bateria aqui, que é E1, e o meu E1 vale 6 volts, vezes a corrente, tá? Então isso mais o E1, que é 6, vezes a corrente, vezes 2, que é a corrente que passa por ali, que é uma vez só, não é ao quadrado. Então, isso daqui quanto dá? Ó? Tenho 2 mais 2 dá 4, 2 vezes 4 é 8, 4 mais 8 é 12, certo? E 6 vezes 2 é 12 também. Isso daqui dá 24 watts. Então, aqui, ó, eu tenho 24 watts que são fornecidos de potência pelas baterias que estão no sentido correto da corrente, sentido positivo da corrente. E eu tenho 24 watts que são dissipados pelas baterias que estão ao contrário no circuito, mais todos os resistores, certo? Esse valor e esse tem que ser igual até a quinta casa depois da vírgula. Quando vocês fizerem algum problema que tenha valores quebrados, esse aqui por coincidência deu exato, mas nem todos, a maioria vai ser quebrado. Esses valores têm que fechar até a quinta casa. Para isso é bom não fazer simplificações da calculadora, usem todos os valores que a calculadora fornece para calcular essa potência, que aí vocês encontram problemas caso dê errado. Se vocês encontrarem que a potência dissipada é diferente da potência fornecida, o problema foi feito errado, tem algum valor de corrente que não fecha, tá bem? Então, com isso, acho que vocês conseguem resolver os problemas da lista, aqueles que estão ali no Moodle. E se tiverem qualquer dúvida em relação a esse ou qualquer outro problema desse sentido, desse tipo, por favor, me avisem que fazemos mais. Até a próxima!